Bom dia, meu nome é Giovânia. Bom dia, meu nome é Giovânia, estou representando aqui o povo Chacriabá. Eu vou fazer uma oração aqui. E aí a gente vai lá para frente. O Minichan, Canquerre, na Croa, Buki no Kietiqué. O Minichan, Canquerre, na Croa, Buki no Kietiqué. O Minichan, Baikong, Biricom. O Minichan, Baikong, Biricom. Oi, Tomorim, Canquerre, Amioa. Oi, Tomorim, Canquerre, Amioa. Ruminichan. Bom dia a todas, todos presentes aqui no auditório e que nos assistem nessa transmissão ao vivo no canal da Amped no YouTube. Eu vou abrir essa mesa apenas fazendo alguns agradecimentos e uma inspiração. Eu agradeço a presidente da Amped, Giovana Lunardi, na pessoa da diretora financeira, professora Miriam Fábia Alves, aqui presente. Eu agradeço ao criador da UPMS, professor Boaventura de Souza Santos. Agradeço ao FMG e à coordenação local da 15ª Amped Sudeste, aqui representados nas pessoas da professora Ana Paula Andrade e Márcia Janeal. Agradeço aos intérpretes que estão conosco hoje, Flávio Maia e Tatiana Pimenta. Agradeço, sobretudo, à comunidade quilombola de Pinhões, Santa Luzia, e a todas as pessoas que adiaram o fim do mundo nesse final de semana. E que esse adiamento do fim, como diz Krenak, levante o céu, desloque as linhas abissais, nos alie no enfrentamento às múltiplas opressões. Por isso, nós, da UPMS, manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas do ataque assassino às escolas de Aracruz. Manifestamos nossa tristeza e consternação pela perda dessas vidas e pela invasão da violência fascista e armada nas escolas. E como inspiração para a abertura das atividades pré-conferência da 15ª Amped Sudeste, não percam amanhã, dia 29, à noite, o início da nossa conferência. Eu passo a citar Audre Lorde. O fato de estarmos aqui e de eu falar essas palavras é uma tentativa de quebrar o silêncio, de atenuar algumas das diferenças entre nós, pois não são elas que nos imobilizam, mas sim o silêncio. E há muitos silêncios a serem quebrados. Professora Shirley Miranda. Ih, era o Fábio. Acontece, gente, está ao vivo, né? Então, Fábio Merladê, coordenador da UPMS, suas palavras essa manhã. Eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não abraçava tanta gente linda e de uma forma tão profunda e tão bonita como nós fizemos nesses últimos 2 dias na nossa oficina da UPMS, lá em Pinhões. Nós vivemos tempos muito difíceis. Esses são tempos muito difíceis. Foram muitas as violências, muito o sofrimento, muitas as violações de direitos,
pelas quais os nossos movimentos têm passado, pelos quais as lutas têm passado, né? É o nazifascismo que nós vivemos nos últimos 4 anos, foi o golpe que um governo progressista eleito sofreu há quase 6 anos atrás, né? Foi a própria pandemia que nos impediu de estar juntos durante um bom tempo, né? Que nos impediu de nos abraçar, de poder olhar nos olhos, de conversar perto um do outro, né? E, de repente, nós fazemos essa atividade que eu acho que marca aí um reencontro das lutas, né? Marca aí a possibilidade de uma reconstrução das lutas sociais, uma reconstrução de país, que está marcada também por essa eleição que nós vencemos esse ano, né? Então, eu queria dizer que estou muito encantado com o que nós vivemos aqui, né? Eu sou coordenador da UPMS já há alguns anos, né? E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a UPMS, me despertou muita curiosidade, né? Mas eu era estudante na época de sociologia e eu ficava pensando, mas o que é isso de uma universidade popular, né? Como assim uma universidade dos movimentos sociais? Eu só conhecia a universidade elitista, aquela que você tem que fazer uma prova do Enem para passar, estudar em cursinho, depois vir ter aula com os intelectuais, né? Os pesquisadores que pretensamente sabem mais do que os outros, né? E, de repente, eu conheci essa experiência extraordinária que os educadores são as próprias lideranças dos movimentos, né? E que não há uma pessoa que fica à frente ensinando aos demais, mas se aprende em conjunto, né? Se aprende uns com os outros, a partir da partilha da palavra, a partir da partilha de experiências, né? Uma universidade que não tem uma sede física, não tem grades curriculares, não tem um currículo, não tem um curso, né? Ela funciona como? Funciona através de oficinas, através de experimentações com os movimentos, em que a gente promove encontros de 2 ou 3 dias, né? Geralmente distante dos centros urbanos, né? Em um lugar mais agradável, que os movimentos possam ter uma experiência de imersão, que foi o que eu acho que nós vivemos nos últimos 2 dias, né? E por que isso é importante, né? Para que a gente possa se conectar de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda, né? Para que a gente possa ter um contato físico, um contato emotivo, um contato que não passa só pelas ideias, pela cabeça, passa também pelo coração, né? Pela alma, pela espiritualidade, né? Um diálogo mais profundo em que a gente possa criar não só solidariedade, não só aprendizagens recíprocas uns com os outros, mas também articulação das nossas lutas, ações comuns, né? É um pouco essa a inspiração da ideia da Universidade Popular, dos movimentos sociais, né? E ela usa esse nome universidade justamente para enfrentar, para subverter esse conceito convencional da universidade como o lugar do saber acadêmico, de um saber superior aos outros, né? Não, pelo contrário, o que nós acreditamos aqui são nas epistemologias do Sul, né? As epistemologias que vêm dos próprios movimentos, os saberes que vêm dos próprios movimentos, os conhecimentos que vêm das lutas, né? Nós acreditamos que é a partir da partilha desses saberes que nós podemos construir utopias compartilhadas de outros mundos possíveis. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Shirley Miranda, professora da Faculdade de Educação, e aqui eu trago, então, uma palavra, né, da Comissão Local de Organização da UPMS. Essa comissão ela foi composta, a princípio, né, logo de saída,
com pessoas que compõem a linha de pesquisa Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas. E aí a gente teve a participação minha, da professora Bárbara, que está aqui presente, do professor Natalino, do professor Rodrigo, da doutoranda Débora, e depois chegaram junto conosco a doutoranda Silvia. Também tivemos a presença de 2 colegas do Departamento de Administração Escolar, o professor Sandro e o professor Eucídio, né? E nessa construção nós discutimos, juntamente com a equipe geral da ANPED, né, qual seria o nosso tema. E escolhemos como tema Educação, Justiça Social e Retomada Democrática para adiar o fim do mundo. Esse foi um tema muito debatido entre nós, e uma das questões que a gente se colocou, né, foi o contexto em que essa oficina se organizou. Essa oficina se organizou num contexto de aprofundamento da disputa por retomada dos rumos desse país na direção da justiça social. Isso não foi um movimento simples para nós, né, para todas nós, para todos nós, para todos nós, e a oficina ela surgiu desse movimento. E nós tivemos, nessa construção, vários desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio foi conseguir o lugar como território. E, para nós, foi muito importante territorializar essa oficina, né? E retomar essa territorialização no contato entre a universidade e um território, que é o território de Pinhões, que a Débora vai poder falar daqui a pouco. Um outro desafio que nós tivemos foi o retorno de mais uma versão da pandemia, né, que nos propôs pensar e repensar quais seriam as melhores formas de fazer essa aproximação. E chegamos à conclusão de que, considerando que nós não nos opusemos em nenhum momento à ciência, nem nós da universidade, muito menos os movimentos sociais. Portanto, todas as pessoas estavam com seu ciclo vacinal completo, né? E que nós aderimos às medidas de prevenção e de saúde, a gente entendeu que o prejuízo de não realizar a atividade seria muito maior do que o prejuízo que a gente podia causar nesse momento. A realização da atividade ela foi, de fato, muito importante. Então, vencemos mais esse desafio. E o último desafio, que foi chegar e encontrar, que nós vencemos, eu acho que brilhantemente, porque a gente conseguiu compor um grupo extremamente diverso. A gente teve a representação muito variada dos movimentos, né, que vão poder falar aqui, e conseguimos construir com isso mais um momento de compartilhamento, né, em que a gente pôde deslocar dos centros de poder, e aí eu acho que é importante dizer isso, né? As instituições de concentração do poder colonial, Estado, igreja, universidade, escola, né? Que precisam sempre aprender a escutar, né? E proporcionar que os outros falem. Eu acho que essa foi uma grande construção dessa oficina, né? A gente sempre conseguir escutar, para, escutando, conseguir também construir algo que para nós foi muito bonito, né? Como diz o Krenak, para adiar o fim do mundo, é preciso que a gente sempre possa contar mais uma história. E a UPMS nos colocou em contato com muitas histórias, né? Com muitos saberes que nós vamos permanecer contando e compondo conjuntamente para adiar o fim do mundo. Eu passo agora para a Débora, que vai nos dar uma palavra sobre o lugar da UPMS. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Débora, eu sou do Quilombo de Pinhões. Pinhões fica na região metropolitana de Belo Horizonte, né, localizado no município de Santa Luzia, e estou atualmente doutorando aqui na linha de movimentos sociais. Então, assim, começar agradecendo mesmo a oportunidade de estar com a organização, né, da UPMS neste ano, e dizer da nossa alegria também da comunidade em receber os movimentos sociais em Pinhões, assim. Eu dizia que quando a professora Shirley trouxe para mim a proposta de realizarmos a UPMS em Pinhões, foi num momento muito oportuno, inclusive, né? Assim, nesse momento de retomada de lutas, pensando a resistência de todas as comunidades quilombolas, né, que temos sofridos aí desse retrocesso do último desgoverno. Então,
conseguir encontrar, fazer o encontro dos movimentos sociais dentro de uma comunidade quilombola, que inclusive trava essa luta por direitos, pelo território, e inclusive, né, que tem sofrido tanta violação de direitos dentro do próprio município, foi muito bacana, assim. Foi um momento muito emocionante para nós da comunidade, essa troca com as lutas dos outros movimentos e a gente poder receber os outros movimentos sociais para conhecerem um pouco da luta das comunidades quilombolas. Então, assim, dizer, né, dessa alegria, a gente teve conosco a Macota Cássia, do Quilombo Manzo também, e outras pessoas da comunidade de Pinhões, tivemos a participação do nosso mestre Jansen da capoeira, que nos recebeu também na associação de capoeira dele, passou para a gente muito de seus conhecimentos ali, do canto da capoeira. Tivemos a participação da Sônia, da associação, né? Mas dizer também desse nosso território, de como que a gente se coloca enquanto território, e o tanto que é importante para os territórios e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que a luta seja traçada e que seja também uma luta que não seja só nossa, né? Então, assim, a oportunidade de encontrar e de reencontrar pessoas neste momento que o Fábio fala, que é o momento de retomada, foi fundamental para a gente, e deixar o nosso agradecimento, né? Foi um momento muito bacana, e que dizer que Pinhões está com as portas abertas para essa troca de saberes entre a universidade, os movimentos, as lideranças, e que essa luta conjunta ela vai nos fortalecendo. Então, dizer da nossa alegria, da nossa felicidade mesmo por esse momento ter acontecido em Pinhões, e pela oportunidade de termos tido a troca de experiências que foi fundamental para a gente também, neste momento que é uma luta do território e contra a violação de direitos no município de Santa Luzia. Obrigada. Bom dia. Eu sou Mariana Fernandes, eu estou presidenta da Unidade Popular pelo Socialismo aqui em Belo Horizonte e estou representando o movimento de mulheres Olga Benário e a Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Então, antes de mais nada, bom dia, né? Bom dia. Olha, eu acho que, e aí complementando, né, com tudo isso que já foi dito, desses últimos 2 dias de discussão, a gente passou um pouco pelo reconhecimento, né, por debater também, para além das experiências, né, da troca de experiências que cada coletivo, e aí um coletivo, como foi colocado, né, diversos coletivos muito bem representados, então, pelos povos indígenas, por comunidades quilombolas, por atingidos por barragens, pelo movimento feminista, pelo movimento negro. Eu acho que a gente teve, além dessa troca de experiência, então, conseguimos fazer o reconhecimento também daqueles que são os nossos inimigos, né? E esse ponto eu considero fundamental, sobretudo porque no momento que nós vivemos, em que, embora a gente tenha tido uma vitória do campo da esquerda nesse último período, com a eleição de Lula, a gente tem aí diversos desafios, né? Sobretudo a derrota do fascismo nas ruas. E isso se dá, sobretudo, a partir da necessidade da organização dos movimentos sociais comprometidos com a luta do nosso povo. Por isso, reconhecer os nossos inimigos é também reconhecer aqueles que a gente combate, aqueles que a gente precisa derrotar nesse próximo período. Então, a discussão ela passou por reconhecer que o sistema capitalista, mas também o agronegócio, as mineradoras, a mineração predatória, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais, extremamente predatória para os nossos povos, é necessário que seja derrotada o mais rápido possível para que a gente consiga adiar, então, o fim do mundo. Além disso, a gente fez, então, uma discussão também daquilo que nos une, né? Daquilo que a gente entende como fundamental nas nossas lutas. E eu não posso deixar de dizer que o que nos une é, sobretudo, essa indignação, daquilo que a gente necessita mudar, a luta por direitos, daquilo que a gente precisa conquistar. Então, e para além disso, né, o próprio reconhecimento, o próprio nos conhecer é também algo que nos une. Da mesma forma, aquilo que nos separa. E o debate, por vezes, né, na divisão de grupos, os resultados eles foram muito parecidos, demonstrando que a gente tem também nessa, tá muito bem alinhados ali com o que é importante para a gente, né, aquilo que a gente considera fundamental. E o que nos separa
é também o sistema capitalista, né, nessa necessidade de garantir o isolamento das lutas, a divisão dessas lutas, para que consiga, inclusive, garantir a manutenção, né, das coisas